amigos que acompanham o Tailândia News Brasil. Na entrevista de hoje, nós iremos começar de uma forma um tanto diferente. Porque iremos iniciar com uma palavra da parte de Deus e depois você vai entender melhor o porquê de começarmos essa entrevista com Darlene Rangel. Então, diz assim o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, que vem intitulado nas Bíblias como a cura de um coxo. O texto diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Muito obrigado, Darlene Rangel, por aceitar o convite aí de vir conversar conosco aqui no Tailândia News Brasil. Obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é o prazer, a honra é minha de estar aqui, podendo contribuir e também falando um pouco da minha trajetória, do meu ministério. Sempre é um prazer. Sempre que precisar, estamos às ordens. Ok, em primeiro lugar, a Darlene Rangel, ela é missionária. Eu fui missionário por um bom tempo, por 15 anos, vivi, então eu sei muito quais são as glórias e as agruras de um missionário. Geralmente é mais agruras. Mas Darlene, primeiramente aqui falando sobre essa questão missionária, como foi esse chamado para você trilhar a vida de missionário? Bom, primeiramente é assim, eu conheci a Jesus no final de 2009 e eu sempre gostei assim, muito de estar envolvida no trabalho da igreja em si. Eu sempre fui assim, muito dedicada, aquilo assim, eu sempre tinha assim, um lado que me mexia sobre isso. Então foi tudo muito rápido na minha vida, logo eu fui consagrada a diaconisa, Então eu passei assim por vários cargos dentro da igreja, sempre procurei assim dar o melhor de mim, sabendo que eu estava fazendo aquela obra para o Senhor. E daí então eu sempre acompanhei a igreja em todas as viagens missionárias, convenções, Vamos apoiar a igreja de Coraci, a gente ia, vamos apoiar a igreja de Abaetetuba, Então eu sempre gostei muito de viajar. Aí Jesus ele uniu o útil ao agradável, Cantar nas viagens missionárias. Logo depois, algum tempo depois, eu fui consagrada missionária no Goiás e de lá então é só vitória. Em algum momento você teve dúvidas em relação ao chamado missionário? Eu pergunto isso porque pastores, sacerdotes católicos, pessoas das mais variadas expressão de fé, em um momento ou outro da sua caminhada, da sua jornada, da sua peregrinação espiritual, se pergunta: será que eu fui chamado realmente para fazer o que eu estou fazendo? Em algum momento a Darlene enfrentou mais ou menos essa crise? Não, eu nunca tive dúvidas do meu chamado, muito pelo contrário. Eu enfrentei muitas adversidades durante o chamado, mas eu sempre fui convicta de que fui chamada pelo Senhor. Eu nunca tive essa dúvida, isso nunca passou. Nos piores momentos, nas piores crises, eu sempre olhei, gemi, chorei muito, mas sempre acreditei que o meu Redentor ele vive. Você é de Chapadinha, no Maranhão, está no Pará, daqui a pouco você vai dizer há quanto tempo está no Pará. Por que o estado do Pará? Por que Tailândia? Você acredita que veio parar aqui no Pará por uma ação, por um plano, por causa dos desígnios de Deus?
Sim, eu acredito que sim. A Bíblia diz que não cai uma folha se não for permissão do Senhor, né? Então eu saí ainda do Maranhão quando criança, fui morar no Distrito Federal e no Distrito Federal conheci o meu esposo, que já é falecido, e vim parar muito em amigo Tailândia. dele. Vim parar em Tailândia, tenho um filho lindo de 16 anos e ainda quando casada foi quando eu fui para Jesus, mas isso nunca foi motivo de impedimento para eu servir a Deus. As coisas que vêm acontecendo na sua vida, enquanto você reside no município, serve de testemunho para que você compreenda cada vez melhor do porquê Deus tem te trazido para cá? Serve. A cada situação que acontece, cada adversidade, cada vitória, que foram muitas lutas, mas também muitas vitórias. Então, a cada dia eu acredito mais que é obra do Senhor, entendeu? Que o Senhor me chamou para cá, para Tailândia. Você pertence, né, na questão, no sentido de congregar, a comunidade evangélica Jesus é a Videira, né, do apóstolo... Apóstolo Everaldo e Bispa Daniela, Isso, são os pastores presidentes do campo. Já tive a honra de conversar com ele em algumas ocasiões. Fala um pouquinho da comunidade evangélica mais conhecida como Videira, como Videira, né, no Videira. município. Então, como é que tem sido, né, a sua peregrinação espiritual na Igreja Videira? Ela tem um papel importante na sua evolução, no seu crescimento espiritual? Tem sim. Eu nasci no Ministério Videira no ano de 2009, né? Então, assim, hoje o meu ministério, para a glória de Deus, ele está assim se alavancando de uma forma assim que nem, sabe, assim, para mim tem sido assim presente de Deus. Mas eu devo isso primeiramente a Deus, segundo ao Ministério Videira, porque eu acredito assim que tudo na nossa vida existe um propósito. Claro que se hoje eu canto, se hoje eu estou aqui exaltando o nome do Senhor no Tailândia News, tudo é permissão de Deus. Mas aqui na terra foram os meus pastores que abriram as portas para o meu ministério, né? Foi eles que me levaram para outras cidades, me apresentaram diante de outros pastores, entendeu? Brasília, Coraci, enfim, eu devo muito a eles, entendeu? E o Ministério Videira, graças a Deus, eu sou abraçada por todos, onde eu chego, a missionária Darlene, a missionária Darlene. Então, assim, eu devo muito ao Ministério Videira. Ok. Darlene, todo mundo, né, nos mais diversos segmentos, tem alguém que lhe serviu de inspiração, né? Quem nasce hoje, no caso, menino que gosta de futebol, a tendência é querer ser igual ao Messi, ao Cristiano Ronaldo ou ao Neymar. Na música gospel, algum tempo atrás, né, as mulheres que mergulhavam na música se inspiravam em Shirley Cavalhais, Sim. em Mara Lima, né? E você, alguém do mundo gospel te inspirou ou te inspira assim como um exemplo, né, de cantor, de ministério consagrado, dedicado mesmo? Inspira sim, e uma cantora que já me inspirou muito chama-se Regiane Fogo Puro, ela é do Rio de Janeiro. É fogo puro mesmo? Fogo Puro, Regiane Fogo Puro mesmo, ela me inspirou muito. Sempre que eu ouvia as músicas dela, aquilo ali parece assim que mexia com o meu espírito, com a minha alma. Zé Carlos também, Alex Gomes, um grande compositor, ele já cantou várias músicas para mim, até mesmo ao vivo por chamada de vídeo, e entre uns e outros, mas a chave mesmo, Regiane Fogo Puro. Te interpelando aqui, em off, você falou que a sua cunhada, né, a Cláudia Mello, revelou um segredo, que eu não sabia que a Cláudia cantava. Eu sempre vejo ela no Facebook, né, tirando fotos com a família, com o esposo dela, né, o dele, né? Isso, o dele. Mas eu não sabia que ela era cantora, não. Bom, E você falou que ela, de certa forma, né,
também. Isso, é porque no começo do meu ministério eu não cantava o hino de fogo, eu não cantava o hino do Pentecostes, eu cantava adoração. Então tem a Cláudia, tem outras irmãs também na videira que elas cantam adoração. Então, quando eu via a Cláudia cantando, nós evangelizamos muito em Tailândia, no trio do Pastor Lúcio. Então, quando eu via ela cantando Lauriette, por exemplo, aquilo mexia comigo. Então, eu tinha uma vontade de cantar aqueles hinos de arrebatamento, né? E aí foi quando eu pedi para Deus mudar a história do ministério, mas Ele fez a vontade dEle. Então, me inspirou muito. Nós começamos essa entrevista fazendo a leitura, né, de Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 6, né, o capítulo 3, versículo 6. Isso. E a parte final, levanta-te e anda. Você já tem 11 anos, né, de trajetória, de peregrinação, então já viveu momentos maravilhosos, né, de grande euforia no bom sentido, mas também viveu momentos, né, de dificuldades. Os antigos, os puritanos chamavam os momentos de dificuldades quando a gente ora e parece que o céu está de bronze, que parece que Deus não escuta a nossa voz, onde a gente mergulha em uma crise existencial, né, espiritual profunda. Eles chamaram isso de a noite escura da alma. Você já teve essas noites escuras da alma porque é propício a todos nós. Aí eu pergunto, em que momento esse versículo ele foi impactante na tua vida? Bom, eu passei por um momento na minha vida de muita perseguição, muita luta, né? E não tinha resposta de Deus. Então foi quando eu pensei em desistir, no finalzinho de 2018, pro começo de 2019, eu pensei em desistir, eu falei para Deus que eu não ia mais cantar, que eu não ia mais para a igreja, que eu não ia mais fazer missão em nenhum lugar. Então, porque eu não tinha mais força para orar. Eu só ouvia louvores, chorava, gemia. E eu nunca esqueço, numa noite de terça-feira, estava um grande temporal em Tailândia, era por volta de 1 da manhã, quando bateram no meu portão, pedi para o meu filho Lucas atender, porque só poderia ter acontecido alguma coisa muito grave. Então foi uma pessoa até a minha casa, uma mulher, acredito eu que guiada por Deus. Então ela falou para mim que estava orando no quarto dela, naquela madrugada, debaixo de muita chuva, e ela disse: meu Deus mandou eu vim te dizer, levanta-te e anda. Ele é Deus que te toma pela tua mão direita, te chama pelo teu nome, Darlene Rangel, e te diz: não temas, porque Ele é contigo. E ali ela me falou outras coisas que Deus mandou, e a glória desceu na sala da minha casa, que eu estava dormindo nessa madrugada no sofá, e foi uma coisa muito impactante da parte de Deus. E ali eu dormi, eu consegui dormir. Quando eu acordei no outro dia, o meu interior já estava completamente diferente. Aquela vontade de desistir, ela já tinha passado. A impressão que eu tenho, a impressão não, a certeza que eu tenho é que Jesus naquele momento ele colocou um bálsamo naquela ferida. Então, dali pra cá, foi o comecinho de 2019, tem sido só vitória, só bênção. Saí muito pro sul do Pará, né? Eu pude presenciar muitas pessoas, através do meu louvor, através da glória de Deus, da minha pregação, se render aos pés do Senhor, né? Então, depois, aí Deus ainda mandou mais ainda ela me falar: os teus estão vindo, o Senhor ouviu a tua oração, e o meu Deus manda te dizer que o presente que Ele está entregando hoje nas tuas mãos é coisa maravilhosa da parte dEle para a tua vida. E esse presente é o meu CD. É porque assim, durante esse período eu cantei muito, o ano de 2014, 2015, eu cantei muito para a glória de Deus, mas eu nunca parei assim para eu pedir um CD para Deus, porque o que eu gostava mesmo era de cantar, pedir a nota assim nos instrumentos, cantar, né? Então eu acredito assim, a vitória na sua vida é quando você está em uma guerra,
um determinado conflito, que você está ali pedindo uma determinada vitória para Deus. No final, se alcançou o objetivo desejado, é uma vitória. Agora, quando você ainda não pediu, que chega e cai assim na sua vida, isso é um presente de Deus. Então, 11 anos, né, de trajetória, você já mostrou aí alguns momentos, né, de dificuldades, mas também de superação. Para você, qual a concepção que você tem hoje de Deus, né? São 11 anos de história. Então, hoje você pode separar o que você ouviu acerca de Deus, a experiência do patriarca Jó, né? Quando ele disse que o conhecimento dele não era agora só de ouvir falar, né? Porque os olhos dele tinham contemplado o Senhor. Então, você tinha um conhecimento, né, cognitivo, né, teórico, que Deus é isso, é aquilo, aquilo outro, mas durante esses 11 anos você tem agora uma experiência com Deus. Quem é Deus para você? Deus, para mim, faz assim, ó, é esse ar que você respira, Deus é essa chuva que está caindo aí fora, Deus é esse vento que bate na tua janela pela madrugada. Deus, Ele é aquele Deus que, se você está pedindo a cura, se a cura vier ou não, Ele continua sendo Deus. Deus, eu tenho Ele assim, é um ser tão supremo que a gente se abala, a gente se abate, né? Mas aquilo ali é momentâneo. Se você estiver segura nele, você pode ter certeza que aquilo ali vai passar, né? Claro que nós temos nossos momentos de estresse, nossos momentos daquelas pequenas tristezas, mas Deus, para mim, é um ser supremo que Ele se responsabiliza pela tua vida. E quando eu digo para você assim, que Ele é o dono de tudo, Ele faz tudo, Ele é tudo, que Ele se responsabiliza por tudo, pode o inferno inteiro se levantar, pode pessoas darem lugar para o inimigo de nossas almas, mas sempre vai ter a vitória em Deus. Darlene, nesse momento, com certeza, alguém que está nos assistindo pode estar vivendo um momento, né, existencial complicado, doença, desemprego, a falta de alimentação, ou até mesmo com uma doença considerada grave, ou até mesmo um câncer em estado terminal. Então, pessoas com os mais diversos problemas. Qual a palavra de Deus que você deixa para essas pessoas nesse momento? Eu quero dizer para você que, seja qual for o tipo de problema que esteja te assolando, seja crise financeira, enfermidade, seja o teu casamento que esteja à beira do abismo, seja o teu filho ou a tua filha que possam estar jogados nas drogas, eu quero dizer para você que esse momento que você está passando é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua luta. Essa enfermidade que tem te assolado, ela é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Darlene, você está prestes a gravar o seu primeiro CD, Sim. Que traz como título Eu Profetizo Vitória. Certo. É isso? Então mesmo. fala um pouquinho aí do CD. Bom, esse CD, ele é, na verdade, um presente de Deus para minha vida. Eu comecei a gravar ele no finalzinho de 2019. Eu interpreto uma canção, Barulho do Trovão de Deus, da Paula Pilares. Tem uma canção que é composição minha, que é o título do CD, Eu Profetizo Vitória. Tem uma canção do Messias. Então, eu estou sendo produzida pelo Patrick Azevedo, Estúdio Z, né, que está, tenho certeza que ele está me assistindo nesse momento, meu produtor. Né, eu sou muito grata a Deus pela vida do Patrick, porque ele tem assim suprido todas as minhas expectativas, né? Então está sendo produzido com muito carinho, está sendo produzido assim com muita dedicação da minha parte, da parte da equipe dele. E ele senta, olha Darlene, eu acho melhor isso aqui, eu acho melhor a gente tirar isso aqui. E está sendo um CD
Tassiano, que agora mesmo que eu terminei de finalizar a primeira canção, mas já são pessoas do Brasil todo me ligando, vem para minha igreja, vem cantar a sua canção, vem aqui mostrar o seu trabalho. Então eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao Patrick, a sua equipe, o Estúdio Z. Eu quero agradecer a JSP Transporte, que é a minha patrocinadora oficial, né? Minha amiga Paula Pinho, eu acho também que ela deve estar me assistindo, né? E é um CD que está vindo aí com uma expectativa enorme para abençoar vidas. Na verdade, é um CD que tem músicas que são a minha história, né? A minha canção, Eu Profetizo Vitória, ela é a minha história. Então, todas essas experiências que nós passamos, elas servem para o nosso crescimento, para que de alguma forma a gente possa ajudar uma pessoa que está até mesmo do nosso lado precisando de uma força amiga, de uma palavra que venha de Deus, através da nossa vida, através do nosso louvor, através da nossa pregação. Então, o meu CD, ele está sendo assim, um pouco demorado, entre aspas, porque tem todo aquele trabalho. Eu já comecei com o Patrick, aquela produção, eu quero tudo da Bíblia, eu quero tudo da minha história, porque, igual eu falo pro Patrick, nós estamos mexendo com vidas, né? Então eu quero que seja uma coisa assim que a pessoa leve para sua casa, baixe aqui no aplicativo do seu celular, mas que quando ouça aquelas canções, não, eu senti algo de Deus em ouvir essa canção. Agora uma pergunta, o que te motivou a gravar o CD? De repente você acordou e disse, olha, tá na hora de gravar um CD, ou algumas pessoas que te procuraram e disse, Darlene, grava um CD, Darlene. Ou, além disso, houve também um mover, né, de Deus te despertando para esse projeto? Na verdade, durante essa trajetória dos 11 anos, várias pessoas, vários amigos, Darlene, por que tu não grava? Na verdade, eu nunca me interessei. Como eu já te falei, eu gostava muito de viajar, ir para outros congressos, outras igrejas, cantar, mas o interesse mesmo por gravar não teve. Daí então, depois que eu tive essa experiência que eu acabei de falar, que Deus mandou a mulher na minha casa pela madrugada, eu fiquei muito atenta o que saiu da boca daquela profetisa, né? Então, quando ela disse que Deus estava me entregando naquele momento um presente, então eu fiquei muito ligada naquilo. E quando apareceu a questão do Patrick, que eu fui apresentada por uma outra pessoa, que quando ele viu a minha voz, olha, eu quero te gravar, eu quero te produzir. E aí eu falei, então, Senhor, chegou o tempo. É aquela questão, eu fui orar a Deus, fui perguntar se aquele projeto estava na direção de Deus e eu tive a confirmação de Deus. Então, por isso que eu decidi a gravar. Ok. Você já falou, né, de algumas pessoas importantes, no caso mencionou o nome do Patrick. Quais são, tem outras pessoas que foram durante esse período importantes e estão sendo importantes para você? Pastor, família? Olha, em Tailândia eu conheço, eu acho que 90% dos pastores, né? Muitas igrejas. Então, todos esses pastores, eles têm me apoiado de alguma forma, né? Eles têm me colocado nas orações dele. Tem a igreja videira de Coraci, os irmãos me ligam todo dia. Eles estão fazendo corrente de oração em prol da minha vida, em prol do meu CD. Né? E todos, para a glória de Deus, aonde eu chego, minha filha já estava no tempo, minha filha tem muita coisa boa para sair de você, para as pessoas. Então, de um modo em geral, eu sou muito grata pela vida de todos aqueles que de alguma forma têm me apoiado. Cantora Paula Pilares, estava orando ela quando Deus disse para ela, dá essa letra para minha serva. E ela disse que ficou assim e perguntou, meu Deus, mas eu dar minha letra, eu não tenho nem afinidade com ela direito, eu só ouço falar. Então, ela me deu a letra, me ligou, fui à casa dela, estou te dando essa letra porque Deus mandou eu te dar essa letra. E ela foi orar e imediatamente Deus deu a letra, Eu Te Louvarei, que está no CD, para ela, entendeu? Então, é assim, de uma forma geral, de uma forma reduzida, eu tenho recebido muito apoio. Não dá nem para citar aqui diante de você os apoios que eu tenho tido.
Então que todos se sintam abençoados por Deus. Todos vocês que têm me apoiado de um modo em geral, meu ministério, todos vocês que têm aberto as portas das igrejas que vocês dirigem para o meu ministério, para abençoar a cantora Darlene Rangel, todos vocês serão abençoados mais e mais por Deus. Ok, e a gente manda um abraço, né, para a Paula Pilares, que esteve aqui conosco. Está me assistindo, a minha amiga Paula Pilares, tenho certeza. Esteve conosco aqui nos estúdios, né, do Tailândia News, né, com a nossa equipe, também foi uma das nossas entrevistadas aqui e vai voltar aqui novamente, se Deus o quiser. Pois bem, agora, por que a cada canção ou a cada música um avivamento? Ai, Jesus, eu vou te explicar. O ano de 2014, 2015, eu cantei muito aqui em Tailândia, muito em Coraci, Goiás, Brasília, muito mesmo. Então, os próprios missionários, os próprios pastores que me conhecem do Ministério Videira, criaram um logo, a Loura do Quebra-Tudo, né? Então isso ficou por um certo tempo, a Loura do Quebra-Tudo. Só que quando o Patrick começou a me produzir, o Patrick, cantora Darlene, nós temos que pensar num logo para a sua vida. Aí ele colocou vários, olha, de todos os que eu vi, eu gostei desse, a cada canção um avivamento. Falei, Patrick, então eu vou orar a Deus e quando eu obter resposta eu vou te falar. Então eu fui orar ao meu Deus. Quando deu alguns dias depois, eu procurei ele e falei, pode jogar a cada canção avivamento. Porque, é como eu te falei, o meu CD, desse meu CD, ele está saindo a minha história. Ele está saindo bênção para a vida de outras pessoas. Então, no momento em que eu estava na minha luta, no momento em que eu estava na caverna, que eu não conseguia orar a Deus, eu só chorava, gemia e escutava louvores. Então, quando eu fui orar a Deus sobre a cada canção, um avivamento, o Senhor me respondeu através de sonho, né? Ele falou, tu lembras quando tu não conseguia orar, quando tu não conseguia me buscar, mas que tu só gemia, ouvia a canção e chorava? Então, estava acontecendo na tua vida um avivamento, porque o verdadeiro avivamento na vida do crente, né, é o perdão, é se esvaziar. Então, eu acredito que nessa época era isso que estava acontecendo comigo, eu estava sendo avivada por Deus. Então, fechou a cada canção um avivamento. Ok, isso nós conversamos, né, com a missionária Darlene Rangel e também cantora gospel, glória de Deus. Então, ela prega a palavra, né, de maneira espécie, né, de sermão, né, a mensagem, a pregação propriamente dita, e também anuncia o Evangelho, as boas novas, por meio da música. Então o Tailândia News e toda a minha equipe deseja a você, Darlene, todo sucesso, que pessoas venham de fato ser alcançadas, né, por Deus, pela sua instrumentalidade, né, que pessoas se levantem, pois a gente sabe que existem muitas pessoas prostradas, e depois de se levantarem, que essas pessoas andem, que as pessoas sigam o caminho rumo ao propósito que foi estabelecido por Deus. O texto que eu deixo para você é um texto muito, mas muito conhecido de todos nós. Tão tal que está gravado na mente de todo mundo, que todo mundo já pensou em casa e aqui. É o Salmo 23. É ele mesmo, né? O Senhor, Ele é o teu pastor e nada te faltará, né? E a gente sabe muito bem que a ideia de pastor, e a gente sabe que principalmente tratando-se de Deus, tem um significado muito mais profundo, né, do que o pastor humano. Então, Deus, Ele de fato, Ele cuida de nós, né? Ele vela por nós nos momentos onde é preciso Ele usar a vara, Ele utiliza, mas também quando é preciso usar o cajado, Ele o faz, e Ele, melhor do que ninguém, nos guia e guiou você até esse momento pelos melhores caminhos, mesmo aqueles caminhos escuros, tenebrosos, espinhosos.
Deus estava conduzindo todo aquele processo. Foi tudo permissão do Senhor. E hoje você está aqui porque isso é uma prova de que o Senhor é o teu pastor e nada te faltou, principalmente a providência dele na sua vida. Principalmente a providência dele. Eu sou muito grata a ele, porque toda essa luta para eu chegar onde eu cheguei, ela me fez crescer. Crescer, assim, o meu espírito, a minha alma, ela me fez ter uma palavra de incentivo, de ânimo, uma palavra de prosperidade, uma palavra de levanta-te e anda para as pessoas. Amém. Não poderíamos terminar esse bate-papo, essa entrevista, sem que a Darlene Rangel tenha a oportunidade de ministrar uma palavra para o seu coração. Queridos irmãos, existe um pequeno versículo na história de Paulo e Silas, que eu acredito que todos os leitores da Bíblia Sagrada conhecem, onde diz assim: e o carcereiro, acordando, puxou sua espada e tentou matar-se, quando percebeu que as cadeias estavam abertas. Eu quero dizer para você, quero chamar sua atenção, não para a adoração de Paulo e Silas, não para a libertação em que Paulo e Silas, orientados por Deus, fizeram. Eu quero chamar a sua atenção só para essa palavra, acordando o carcereiro. Ou seja, se a Bíblia diz acordando, é porque ele estava dormindo. Aleluia. Então, enquanto ele estava dormindo, a glória de Deus estava acontecendo na vida de Paulo e Silas e de todos aqueles presos que estavam ali junto com eles. A palavra de Deus diz que enquanto Paulo e Silas louvavam, os outros presos ouviam aquela canção. E o que aconteceu? Aconteceu aquele grande terremoto, as cadeias foram quebradas, as correntes, as portas daquelas celas foram abertas. Amém? Então, muitas das vezes, Tassiano, precisa acontecer um determinado terremoto na nossa vida para que nós venhamos acordar. Amém? Então, aquele carcereiro, naquele momento de desespero dele, ele quis se matar pensando que os presos não estavam ali. Amém? Mas a palavra do Senhor diz que ele alcançou a graça da salvação, ele e a casa dele, através de todo aquele terremoto que aconteceu, toda aquela confusão, porque ele perdeu o momento da glória de Deus. Ele estava dormindo. Já pensou nós aqui e aconteceu um terremoto santo, aconteceu algo sobrenatural sobre a nossa vida? Então ele perdeu. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, ele ainda conseguiu alcançar a salvação. A Bíblia diz que ele e todos da família dele. Então, o que eu tenho para você nessa tarde, meu amado ouvinte que está aí a nos assistir, é que esse terremoto que ele está acontecendo na tua vida, você se sintonize com Deus, que algo de bom mais adiante Deus tem para você. Às vezes precisa acontecer esse terremoto, às vezes precisa alguém nos sacudir, mesmo que seja de uma forma física ou de uma forma espiritual, né? Para a gente poder conseguir ver a glória de Deus. Então, a palavra que eu tenho para você nessa tarde: acorde. Se estiver dormindo, acorde. Amém? Que o terremoto está acontecendo, a glória está acontecendo, para que você não perca tempo na sua vida. Faça o ID do Senhor. Amém. A gente agradece, né, a oportunidade de ver a glória de Deus no dia de hoje aqui no Talento de Deus Brasil, né? Que essa glória continue, nos abençoando grandemente, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigado, Darlene Rangel. Obrigada a você, obrigada a toda a sua equipe. Obrigada. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até o momento acompanhando essa entrevista. E a nossa oração, nosso desejo é que a mesma seja impactante na sua vida e que você, a partir desse momento, faça tudo aquilo que Deus propôs no seu coração. Até mais. Até mais.